E agora a gente vai falar com a Eliana Passarelli, que é secretária de Comunicação Social do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Bom dia, Eliana. Secretária, está tudo pronto aí para a eleição? Seja bem-vinda à Jovem Pan News. Bom dia a todas e a todos, obrigada. Sim, estamos na reta final. Amanhã, a maior parte dos cartórios eleitorais vão distribuir as suas urnas para os locais de votação, vão preparar essas escolas para que todos, os eleitores possam votar no domingo. Secretária, a gente conversou, já mostrou várias reportagens mostrando regras para o eleitor no dia da votação domingo. O próprio ministro Alexandre de Moraes acabou de falar em relação à roupa. O eleitor pode ir votar com a roupa que ele quiser, desde que não faça propaganda nesse dia. Eu gostaria de saber em relação aos mesários. Eles também podem trabalhar no dia da eleição usando roupa com propaganda do seu candidato? E quais são as atribuições dos mesários? Veja bem, o mesário ele não pode manifestar preferência por nenhum candidato, porque o mesário ali, durante os trabalhos, ele está trabalhando pela democracia, para a justiça eleitoral, ele tem que ter isenção total, então o mesário não pode. O eleitor, sim, aquela manifestação do eleitor discreta por um candidato numa camiseta, num boné, ou mesmo um bottom, desde que ele vá para a sessão eleitoral, não permaneça muito tempo lá, porque pode caracterizar a boca de urna, saia e não fique em aglomerações. Isso é permitido para o eleitor. O mesário, não. E o mesário tem uma função extremamente importante, que é coordenar todo o fluxo da votação dentro do local de votação, ou seja, receber o eleitor, digitar o número do título, que ele vai habilitar a urna para o eleitor, identificá-lo corretamente, ou pela biometria, quem tiver a biometria, ou pelo documento de identificação com foto, para quem não tem, embora também quem tem a biometria tenha que levar esse documento também. Então, a função dele é extremamente importante, é ele que organiza os trabalhos no dia e contribui que tudo como nós esperamos, com tranquilidade, e o eleitor possa exercer sua vontade sem nenhum problema. Em relação ao telefone celular, o eleitor não pode levar para a cabine de votação o celular. O mesário pode usar o celular nesse dia? E também, já emendo outra pergunta, quem tem preferência para votar? Bem, o celular não pode ser utilizado pelo eleitor dentro da cabine de votação, tá? Então, essa restrição é para o eleitor dentro da cabine de votação, porque não só o celular, qualquer equipamento eletrônico que possa registrar o voto. Isso é para garantir o sigilo do voto, que é garantido pela Constituição. Então, o eleitor que estiver com o celular, ele será convidado a deixar esse celular numa mesa ao lado da cabine de votação, ou mesmo numa cadeira, durante o tempo do voto. Isso não tem nada a ver com a função dos mesários. Os mesários estão lá trabalhando, eles se revezam. O que não pode é o celular dentro da cabine de votação, tá? E quem tem preferência para votar são idosos, gestantes, mulheres que estão amamentando, e dentro dos idosos, tiveram vários idosos, aqueles que têm mais de 80 anos. Policiais militares também, pessoas a serviço da justiça eleitoral também. Se o mesário perceber que o eleitor está com o celular, ele vai poder abordar esse eleitor? Vai ter um fiscal para ajudá-lo a trabalhar nesse momento? Não, esse trabalho vai ser realizado pelos mesários, é a orientação que eles receberam. Se o eleitor está com o celular e não quer deixar esse celular segundos ali na cadeira, porque são segundos, que os eleitores votam rapidamente, ele vai ser convidado a se retirar e deixar com algum conhecido lá fora da sessão eleitoral. Normalmente as pessoas vão votar acompanhadas. Caso ele insista, ele não poderá votar e será chamado o juiz eleitoral para dar solução a esse problema. A senhora falou há pouco em relação ao eleitor que é idoso e que tem preferência para votar, assim também como as grávidas. Esse eleitor vai ter um horário estendido ou antes, como aconteceu em 2018? Não. Em 2018 foi devido à pandemia. Agora não, será das 8 da manhã. Em São Paulo é das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Nós teremos em outros estados que têm fuso horário diferente, seguirão o seu horário, porque será esse horário agora foi unificado, de votação, para começar a divulgação dos resultados no mesmo horário. Então, as pessoas terão que acompanhar o horário dos seus estados. No caso do estado de São Paulo, é das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Mas, por exemplo, no Acre vai ser das 6 da manhã às 3 horas da tarde, porque lá é coincido com esse horário nosso.
Gostaria de saber quem não pode votar e, no caso de um eleitor, um deficiente visual, como o mesário deve proceder? Bem, quem não pode votar é aquela pessoa que está com o título cancelado. Então, ela tem como consultar essa situação nos sites da Justiça Eleitoral. Então, aquela pessoa que deixou de votar 3 turnos consecutivos, por exemplo, em 2019 nós fizemos essa última depuração do cadastro. O cadastro eleitoral é um cadastro que é depurado a cada ano ímpar, né? Ano que nós não temos eleições. Aqueles eleitores que deixam de votar 3 turnos consecutivos e não justificam, têm o título cancelado. Isso foi feito até 2019, porque em 2021 não fizemos em relação à pandemia. Então, o eleitor tem que, se ele está com a situação regular, ele pode votar. Caso esteja cancelado, ele estará impedido. O nome dele deve constar da urna eletrônica. E como se deve proceder com o eleitor que é analfabeto, por exemplo, e também com um deficiente físico que tem dificuldade para acessar a cabine eleitoral? Bem, o analfabeto, normalmente ele conhece números e justamente a urna eletrônica, quando ela foi criada, ela pensou nesse público. Então, como ele conhece números, ele vota através dos números e confere também pelo número que aparece na tela. E isso realmente trouxe muita inclusão do analfabeto ao nosso sistema eleitoral depois da urna eletrônica. E a pessoa deficiente que tem alguma dificuldade, ou mesmo uma pessoa idosa, ela pode ter ajuda na cabine de votação. Quem que vai autorizar essa entrada na cabine de votação é o presidente da mesa receptora de votos, que é a autoridade máxima ali dentro da sessão. A cola, o celular não é permitido, mas a cola aí, porque são muitos candidatos nesse dia, né? A gente pode acabar esquecendo. A colinha lá no papel é permitida? Sim, é verdade. São 5 escolhas, são muitos números. É importante que o eleitor leve isso anotado num papel, porque ele não pode usar o celular, mas ele leva isso anotado num papel. Isso vai facilitar a votação dele. E também é importante, porque na hora que ele está fazendo essa anotação, ele está escolhendo os candidatos, ele está fazendo uma pesquisa. Então, é muito importante que ele saia de casa já com os números anotados. De qualquer forma, nós teremos também as listas de candidatos nos locais de votação. O santinho também é permitido levar aí no dia na cabine? Sim, pode levar, não há problema algum. Tá. E se a urna parar de funcionar aí no dia da eleição, o que o mesário deve fazer? Bem, quando a urna para de funcionar, ela é substituída. Se houver algum problema na urna eletrônica, ela é substituída. Isso não interrompe quem já votou, porque nós trocamos as mídias, colocamos na outra urna. Isso na presença de todos, é feito de forma bastante transparente. Pode acontecer, são aparelhos eletrônicos, porventura um aparelho ou outro pode dar problema, e nós fazemos a substituição. De preferência, sempre pela urna eletrônica. Se não for possível, aí passamos à votação manual. Muito bem, a gente conversou então com a secretária de Comunicação Social do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Eliana Passarelli. Muito obrigada pela sua entrevista hoje aqui nesta manhã de sexta-feira, véspera de eleição quase, né? É um momento bem importante. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos todos. Um bom dia para a senhora. Bom dia, eu que agradeço. Estamos à disposição.